Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a dureza em ternura. Assim, pois, Mestre amoroso, digna amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina. Rogamos para que a nossa irmã Ana Maria possa, através de suas palavras, nos trazer conforto para o coração, para que possamos revigorar o nosso ser e a nossa mente, que possamos assim dizer: muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, que possamos estar em comunhão com Ti, Mestre amado, e que rogamos aos mentores espirituais da Casa de Conselheiro que nos ilumine e nos fortifique agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos caravaneiros. Que Jesus esteja conosco nesta noite para mais um estudo do nosso Caravana de Conselheiro. O estudo da noite de hoje vai ser o capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos itens 9, 10 e 11. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. O item 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. A paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus 10, 34 a 36. O item 10 é o seguinte: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Bem, nesse item 9, aliás, o primeiro item, em seus ensinamentos, Jesus nos pediu para que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, perdoar aos que nos perseguem, a quem te bater na face direita, oferecer à esquerda. E naquele tempo, isso não eram os ensinamentos ministrados nas crenças da época. Então, essas ideias provocou muitas controvérsias, muitas disputas entre os próprios familiares de uma casa, o que veio trazer a discórdia nas famílias. E quanto ao item 10, não vim lançar fogo à terra, o fogo era o despertar, o provocar essas discussões, esses fatos, para que esse momento que ele precisava chegasse para ele. Ele queria que os ensinamentos dele fossem divulgados. Então, o que aconteceu quando o nosso irmão Alexandre falou da samaritana, que ela teve um encontro com Jesus, e dali em diante ela passou a divulgar o Evangelho, e ele foi aclamado em uma outra cidade. Mas a confusão, os problemas que causavam entre as pessoas que discutiam, brigavam, era necessário para Jesus, porque ele necessitava que o ensinamento dele fosse discutido, fosse revelado,
Então, é claro que houve esses problemas da disputa. Isso era necessário para que houvesse esse batismo que ele diz. O batismo é o que ele iria passar, as dores que ele iria enfrentar, até chegar o momento crucial, né? O momento da cruz. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz? Continuando, né? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, né? Estarão elas divididas, uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, e assim por diante. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A filha com a mãe, e a mãe com a filha. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. Isso nós podemos encontrar no Evangelho de São Lucas 12, 49 a 53. Quer dizer, essa divisão era necessária para que se desenrolasse os acontecimentos que Jesus necessitava para o batismo. 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura, de bondade, de amor, Jesus, que não cessou de pregar o amor ao próximo, tenha dito isto? Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, a separação? Ainda neste item 11 diz que não há blasfêmia, nem contradição no que foi dito, pois foi ele mesmo, o próprio Jesus, quem pronunciou essas palavras, que dão testemunho de sua alta sabedoria. Quer dizer, isso aí era necessário, então ele sabia que isso iria acontecer. Então ele falou sobre esse assunto. Porque toda ideia nova, toda inovação, forçosamente encontra oposição. Todos se opõem a uma ideia nova, né? E nenhuma há que se implante sem lutas. Realmente, toda ideia nova provoca discussões, provoca boatos, confusões, brigas, até que se implante, até que seja resolvido o que há de acontecer realmente. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção e na reação que o seu aparecimento causa. Também na violência da oposição, que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Quer dizer, quanto mais provoca a ira, violência e problemas, mais essa ideia nova é importante. Ela revela coisas que chocam, que as pessoas não aceitam. Então é isso que acontece quando não se aceita uma ideia. Fica-se revoltado, briga-se, discute-se e etc. Né? Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Divisão. Seu pensamento era o seguinte: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Foi o que aconteceu, né? Havia perseguições, lutas, pessoas presas, pessoas executadas, etc. Né? Jesus disse ainda o porquê. Por quê? Porque os homens não terão me compreendido ou não terão me querido compreender. Quer dizer, os homens naquela época não compreenderam o que ele dizia. E também os que compreendiam não faziam questão nenhuma de compreender. Então, os irmãos separados por suas crenças, os separados de suas crenças, desembainharão a espada, uns contra os outros, E esta divisão reinará no seio da própria família,
cujos membros não partilham da mesma crença. Quer dizer, dentro de uma casa onde cada um possui uma religião diferente, uma crença diferente, sempre há polêmicas, até hoje. Em casas em que há 2, 3 crenças diferentes, as pessoas brigam, discutem, não se acertam. E naquela época, pior ainda, né? Bem, no livro de Jesus e o Evangelho, na lição A Espada e a Paz, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, tem um trecho que diz: a espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos de sua doutrina, tá? Mas por aqueles que lhes oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, né? Toda a família é separada pelas raízes emocionais, inclusive os afetivos. Quer dizer, as pessoas começaram a brigar mesmo, discutir e se separavam, se dividiam, porque não se entendiam a respeito dessas crenças, né? Eles eram fanáticos nas crenças que eles professavam e ideias novas veio de confronto com as suas ideias. Então, houve essa divisão, essa separação dentro das próprias famílias. Aqueles que antes partilhavam as suas ideias, a convivência, os censuravam, né? Os censuravam face à decisão tomada. Se separavam, abriam feridas profundas em suas almas, dilacerando-lhes a carne e dos sentimentos. Quer dizer, eles ficavam tão assim envolvidos com aquela confusão que eles não deixavam de sentir. Pensavam só com a matéria, não com o espírito, né? Já no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, na lição 104, a espada simbólica, né? Ela nos diz, diante disto, precisamos iniciar a batalha do aperfeiçoamento, tá? Em nós, porque depois de tudo isso, desse tempo todo, ainda hoje nós continuamos com essas indecisões, essas dificuldades de entendimentos a respeito das nossas crenças. Então nós precisamos iniciar a batalha do aperfeiçoamento em nós. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. O combate da redenção. Desde o seu primeiro ensinamento, foi formada a frente de batalha, sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano, né? Então, essa batalha foi iniciada por Jesus a partir dos seus primeiros ensinamentos e desde lá até hoje nós continuamos tentando nos melhorar, né? E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho, que é aquele batismo lá porque ele passou, né? Pelos sacrifícios sofridos. Ele sofreu na cruz para que os ensinamentos dele tivessem validade, para que eles pudessem ser divulgados para todos. E até hoje nós conhecemos Jesus, que é o nosso guia, o nosso mestre, aquele a quem nós devotamos a nossa devoção. Há 20 séculos atrás, desde 20 séculos atrás, que nós vivemos sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Quer dizer, nós continuamos ainda relutando. Muitos dormem, muitos não querem saber, muitos vivem suas vidas e não dão nem importância a esses ensinamentos. Tá? Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, da vida, também da vida, e partir para a morte. Se nós vivermos uma vida voltada para a matéria, para as coisas, para as bebidas, as drogas, as festas, e não procurarmos o nosso desenvolvimento espiritual e moral,
nós estamos partindo para a morte. Vamos cometer tantos erros, tantos problemas, que acabaremos por chegar à morte antes do nosso tempo devido. Acontece com muitas pessoas isso. Tenho experiências familiares sobre isso, né? Então, meus irmãos, ainda continuando aqueles itens do Evangelho, né? Nós vimos até o 36, e eu continuei os outros para que nós víssemos o desfecho dessa situação, né? No item 37 diz, em Mateus 10, 37 a 39, o 37 nos diz: quem ama seu pai ou sua mãe, mais que a mim, não é digno, mais do que a mim, quer dizer, mais do que a ele, Jesus, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, a sua nora, mais do que a mim, também não é digno de mim. No 38 nos diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. No 39, quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, aquele que seguir os seus ensinamentos, que deixar, não abandonar, mas deixar a sua família como se estivesse parada, né? E seguir Jesus, largar a sua casa naquelas horas, naqueles momentos, o que a gente faz normalmente. Chegou a hora de nós irmos para a nossa casa, nossa caravana, nós vamos e deixamos os problemas para lá. A família, nesses momentos que nós estamos fora, elas vão tentar fazer as coisas sozinhos. E nós não, nós vamos lá tentar aprender os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos voltar e passar para eles o que nós aprendemos. Tentarmos ensinar a eles tudo aquilo que Jesus nos passou e tentarmos seguir, para nos melhorarmos e melhorarmos também a nossa família, né? Então, quem acha a sua vida, quer dizer, quem vive uma vida que não tem nada a ver com Jesus, com nada, que vive a vida material, vamos dizer, a vida material dele, cheio de festas, de coisas boas, que ele acha que é boa, né? Então, quando chegar no momento em que ele vai se deparar com as coisas mais difíceis, ele não vai encontrar o alento, o que ele precisa para poder dar a volta por cima, né? Bom, quando Jesus falou para deixarmos a nossa família, ele não quis dizer isso, nós amarmos menos os nossos familiares. Eles estão no nosso coração, mas eles precisam esperar que nós dediquemos os nossos momentos em seguir Jesus, tá? Porque com eles nós encontraremos, com Jesus, nós encontraremos o caminho para nós e também para todos que estão à nossa volta, não só os nossos familiares, mas nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas até que você não conhece na rua, que você vê passando por uma dificuldade e você tem a oportunidade de passar algum desses conhecimentos que você obteve durante a sua permanência com Jesus no seu coração, na sua casa, na sua vida, né? Ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, nesta mesma lição, diz assim, Jesus é também chamado de Príncipe da Paz, né? Sim, na verdade, o Cristo nos trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Quer dizer, ele nos trouxe o subsídio que nós precisamos para combater esse mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Quer dizer, todos aqueles que se unem a Jesus encontram essa fonte, aonde recorrer nas horas de necessidade, né? Bom, essas pessoas que não se unem a Jesus, nas mais perigosas situações da terra, encontram dificuldades,
Mas aqueles que se unem a Jesus nesses momentos perigosos, nessas situações perigosas da terra, encontram nele a serenidade incontestável. Por isso que às vezes dizem, nossa, o mundo está virando de cabeça para baixo. E você está nessa calma, nessa paz. Porque a gente, no mesmo momento que uma coisa estranha acontece, a gente se volta logo para Jesus. Em pensamento dentro do seu coração, a gente entra em prece e solicita a ajuda dele na nossa vida. E a gente consegue manter a paz e essa serenidade que a gente precisa. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo de paz sublime para todos os homens bons e sinceros, para todos os homens que procurarem por ele. Se nós procuramos por Jesus, se nós nos mantemos ao lado dele, com a nossa chama de amor acesa, amor a Jesus, amor a Deus, nós vamos conseguir resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, dentro da serenidade, dentro da paz, e conseguirmos passar por cima de todas essas coisas e chegarmos a uma solução para tudo. Então, Jesus não nos disse para não amarmos os nossos familiares. Ele não ia se contradizer assim, tá? E sim para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar. É meio difícil, complicado, porque esses fatos que nós estamos comentando aqui faz parte da lição da estranha moral. Coisas difíceis de você entender quando as ideias que estão escritas são meio contraditórias, mas que Jesus, dentro da sua sabedoria, quis dizer realmente para nós o contrário, que nós devemos nos melhorar, que nós devemos procurar o bem, que nós devemos procurar amar uns aos outros, que nós temos que perdoar, que nós precisamos dar a outra face se for necessário, precisamos socorrer os nossos irmãos necessitados, enfim, todos aqueles ensinamentos que a gente vem acompanhando desde aquelas épocas lá, quando ele esteve aqui conosco, e por todos esses 20 séculos que ele permanece aqui para nos ajudar, nos proteger, nos auxiliar, e pedimos a ele que continue conosco nesses momentos, nessas tristezas, nessas dores, porque nós estamos passando agora essas grandes dificuldades, onde nós tentamos ajudar a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta, para passar por essas coisas difíceis, né? Que para nós é difícil. Então, meus irmãos, aqui dou por encerrado o meu estudo. Desejo que vocês tenham entendido. E agora nós vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece. Obrigada, mestre querido, pelo seu apoio para nós podermos compreender um pouco mais o seu evangelho. Quero pedir por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, pedir pelos que estão desabrigados, onde quer que haja um irmãozinho necessitado, que a sua presença se faça, que nós possamos ser auxiliados em todos esses momentos porque nós estamos passando. Agradeço, Senhor, por todas as graças já recebidas. Recebemos muitas graças, mas como ainda precisamos, continuamos também lhe pedindo. Obrigada, Senhor, graças a Deus.